tá, pessoal? Estamos aqui mais uma vez no meu canal e hoje a gente vai para uma aulinha bem interessante sobre tipos de indústria. Se tu não viste as outras aulas de revoluções industriais e indústria brasileira, dá uma olhadinha. Pode ser até depois de ver esse vídeo, porque vai te ajudar a interpretar essas aulas também. Beleza? Não esquece, se possível, de curtir, compartilhar e ativar as notificações para que tu receba todos os nossos vídeos novos e também dê uma força aqui pro canal, beleza? A gente também está fazendo um conteúdo bem diferenciado, bem interessante lá no Instagram. Professor Gabriel Corrêa é a nossa página aqui do canal, onde eu trago alguns videozinhos mais curtos, comentando atualidades, filmes e até jogos de videogame de uma forma bem rápida, bem direta ali no nosso IGTV, beleza? De uma forma geral, gente, o que é importante que vocês saibam sobre os tipos de indústria? Nós podemos classificar a indústria de várias formas. Quando eu olho para a produção industrial, existem diversos tipos de classificação que a gente pode empregar. Primeiro, eu posso classificar a indústria de acordo com a maneira de produzir. Significa que o que de fato essa indústria faz? Beleza? Segunda forma de classificar é quanto ao destino do produto. Para onde vai o produto? Vai para outras empresas? Vai para um consumidor final? Como se dá essa dinâmica? Beleza? Uma terceira forma da gente também classificar é de acordo com os recursos e a energia empregada. Se essa indústria demanda muita energia ou se é uma indústria mais refinada. E a quarta maneira, que vai ser muito útil para interpretar os dias de hoje, é se essa indústria emprega muita ou pouca tecnologia na sua atividade produtiva. De uma forma geral, vamos começar com a maneira de produzir, ou seja, o que essa indústria faz. Quando eu olho para a atividade industrial num país, gente, basicamente eu encontro 4 maneiras de produzir. Ou a atividade industrial trabalha com extração, ou ela se dedica ao beneficiamento, a indústria de transformação ou a construção civil. São 4 eixos importantes que a gente vai identificar na atividade industrial. O que é a extração? Toda atividade industrial dedicada à retirada de bens da natureza, retirada de matéria-prima, indústria de mineração, as petrolíferas, também vamos encontrar ali as grandes empresas da indústria madeireira. O Brasil é muito famoso nessa atividade, tem um papel muito forte na exportação de minérios mundial. Só perde para a Austrália, gente, na produção de minério de ferro. Nesse processo nós também podemos encontrar uma segunda etapa, onde após retirar o bem da natureza, eu vou trabalhar, eu vou refinar esse bem para que ele possa ser utilizado por outras atividades industriais. Essa é a fase do beneficiamento, onde empregando determinadas tecnologias, eu vou refinar, eu vou beneficiar a matéria-prima para fornecer esse bem para outras atividades industriais ou outras atividades produtivas de uma forma geral. É o caso, por exemplo, quando eu extraio o petróleo, né, na atividade de extração, mas depois esse petróleo passa por um processo de refino, toda uma qualificação, todo um beneficiamento para que ele possa de fato se tornar um produto consumível depois. Na nossa terceira atividade, nós temos a indústria clássica, né? Lembrando que nós estamos classificando quanto à maneira de produzir. Dentro da maneira de produzir, vocês têm a indústria clássica, que é a indústria de transformação. Pega esse bem beneficiado, pega esse bem extrativo e transforma em algo novo. Seja uma peça, seja um produto acabado final. A gente tem aqui a indústria de siderurgia, a indústria de móveis, parte da indústria de eletrônicos, uma série de fatores que poderia ser colocado na transformação. É muito comum as pessoas associarem indústria só a essa fase, a transformação. Mas lembrem que a gente tem outras 2 atividades aqui que a gente já falou e uma outra que a gente vai colocar no finalzinho dessa parte. Beleza? Então a indústria de transformação gera uma mercadoria nova, gera um produto final, perfeito? Você não precisa ser um produto final, mas pode ser também um produto intermediário. E aqui a gente tem o produto final da planta de Manaus, a tampa da lata. O pessoal aqui na fábrica brinca que é tão complexo fazer a tampa que o resto da lata é só um adendo, assim, é só um detalhe. Então, para entender, gente, dentro desse processo nós chegamos numa 4ª atividade considerada industrial, a construção civil. Quando a gente está no meio urbano, é muito comum a gente identificar diversas obras. Construções de grandes prédios, obras de revitalização, grandes estádios, como foi aquela onda infraestrutural da Copa do Mundo aqui no Brasil.
Todos esses processos são marcados por grandes empreiteiras, ações de grandes empreiteiras. Essas empreiteiras lidam com massas de trabalhadores e empregam gente na construção civil. A construção civil também é entendida, né, como uma indústria dedicada à produção de infraestrutura. Sejam as grandes obras, sejam os grandes estádios, de uma forma geral, podem se envolver com energia, dentre outras atividades aí que envolvam a construção. Lembrando, gente, que nos anos 2000 a construção civil foi uma das indústrias que empregou muita gente e teve um grande crescimento, muito em função de grandes obras infraestruturais, como também por grandes questões especulativas como os mega eventos. Beleza? A gente pode gravar um vídeo sobre o papel dos mega eventos na economia local e na dimensão espacial. Só vocês comentarem e pedirem aí para dar uma força pra gente, beleza? Terminadas essas 4 classificações, a gente já viu por onde a indústria vai atacar, o que ela vai trabalhar, o que ela vai fazer, beleza? Agora vamos problematizar o destino do produto. A produção industrial encontra 2 destinos básicos. Ou os bens de consumo, que vão para a população em geral, como tu tem no teu sabonete, os teus cosméticos, os teus eletrodomésticos, são todos bens de consumo, destinados à população em geral. Mas também temos os bens de produção, aqueles que vão para outras atividades produtivas, beleza? Quando eu olho para os bens de produção, nós vamos dividir os bens de produção em 2 partes. Os bens de capital e os bens intermediários. Os bens intermediários são todos os bens que ainda não estão terminados. Eles não estão completos para chegar ao mercado consumidor. Por exemplo, peças de automóveis, peças de eletrônicos, siderurgia, dentre outros que poderiam ser citados aqui como bens que ainda vão passar por um processo de transformação. Eu forneço como indústria um bem que vai ser utilizado para outra indústria. Os bens de capital ou os bens de investimento em maquinário são considerados assim porque eles já estão acabados, mas eles são de uso típico de outras atividades produtivas, como é o caso dos bens dos maquinários industriais. Eu preciso de um robô que tenha uma tecnologia, um braço mecânico específico, uma balança que meça 19 casas depois da vírgula. Eu preciso de um conjunto de equipamentos que de fato vão ser usados na produção de outros bens. Esses equipamentos já estão acabados, são tecnologias, são maquinários que são empregados de fato na produção de outros bens. Então, bens intermediários ainda vão ser transformados em um bem final, bens de capital, aqueles que já estão transformados e de fato vão te trazer aí, vão ser empregados na produção de novos bens. Beleza? De forma genérica, gente, se dedicar a bens de produção pode ser associado àquilo que nós chamamos de indústria de base. A indústria intermediária geralmente é considerada uma indústria base para as outras indústrias, porque ela fornece os materiais necessários à continuidade do processo produtivo. O Brasil, na era Vargas, vai ter como uma das suas principais características desenvolver uma indústria de base nacional. Beleza? Dá uma olhadinha nessa aula que é bem interessante a gente fazer esse paralelo. Essas indústrias, exatamente por não produzirem um bem final, também são chamadas de bens semi-manufaturados e são muito importantes para o capital industrial brasileiro. O Brasil é um país que tipicamente tem uma produção de semi-manufaturados, autopeças, elementos de siderurgia, dentre outros que a gente poderia colocar aqui, beleza? A segunda forma de classificar, gente, são os bens de consumo. Os bens de consumo se dividem em bens duráveis e bens não duráveis. É sempre muito complexo para os alunos tentar entender quando é que eu vou definir que algo é durável e algo que é não durável. Os bens duráveis são aqueles que a gente compra e não precisa de fato substituí-los a curto prazo. São exemplos de bens duráveis os automóveis, os eletrodomésticos, os móveis da tua casa. São exemplos de bens que a gente compra e não precisa repor em curto espaço de tempo. Por um outro lado, vocês têm os bens não duráveis, aqueles que exigem um consumo contínuo, como, por exemplo, a vestimenta, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, são exemplos, né, que a gente pode colocar naqueles que são repostos com mais frequência. Tudo isso pode ser criticado se a gente trouxer o conceito de obsolescência
programada. A obsolescência programada vai ganhar um vídeo exclusivo aqui no canal, mas basicamente é a tentativa das grandes forças industriais em de fato tornar o produto obsoleto num espaço de tempo menor. Pegar o produto durável e fazer com que ele estrague com um tempo mais rápido, induzindo o consumidor a voltar ao mercado para consumir mais. Essa é uma tática que começa a ser inserida nos anos 50 na economia americana e hoje é considerada um dos guias da nossa globalização consumista. Também temos, gente, a classificação quanto ao uso de recursos de energia. A empresa vai ser classificada assim de acordo com o quanto ela demanda desses recursos. Por exemplo, a indústria naval. A indústria naval tem uma altíssima demanda de materiais, recursos e energia. Isso torna ela uma indústria pesada. Uma indústria que movimenta e despende muito esforço, demanda muito material e muita energia. Essa é a classificação clássica de indústria pesada. Por um outro lado, eu tenho indústrias que são muito mais refinadas, que o uso energético é um pouco menor. Indústrias de pesquisa, de tecnologia, a indústria farmacêutica são exemplos de uma indústria mais refinada. A gente chama esse tipo de indústria leve. Então, nessa classificação de recursos, indústria pesada e indústria leve. Também podemos classificar, por último, a indústria de acordo com a tecnologia. Nós temos dois tipos de classificação: a indústria dinâmica, ultra tecnológica, e a indústria tradicional. O que difere essas duas, gente? A indústria tradicional tende a empregar muito mais mão de obra e se utiliza de técnicas já desenvolvidas majoritariamente entre a primeira e a segunda revolução industrial. Ou seja, não apresenta nenhuma grande inovação técnica como aquelas associadas à terceira revolução industrial. A indústria de tecidos, a indústria de extração, diversas formas industriais que apresentam aquele modelo mais clássico, muito próximo das características do Fordismo, Taylorismo que nós analisamos nas nossas playlists aqui da indústria, beleza? Já a indústria dinâmica, ela vai se inserir de novas relações de trabalho e implementa muito mais tecnologia. É o caso das inovações da terceira, e hoje já se fala da quarta revolução industrial. A gente vai ter tecnologias de informação, robótica, a mão de obra empregada é muito menor em número e mais qualificada. Quando eu comparo essas duas, gente, se eu pego uma indústria tradicional, como era o caso da Ford do início do século XX, nós empregávamos em operários 127 mil pessoas. Já a própria Ford hoje, nos seus centros produtivos mais desenvolvidos e dinâmicos, emprega no máximo 8 mil funcionários. Então, essa redução de pessoal e essa forte qualificação da mão de obra é uma das características da indústria dinâmica. Essa indústria é muito associada às inovações da terceira e quarta revolução industrial. Beleza? Pessoal, muito obrigado pelo apoio, por estar assistindo esse vídeo. Dá uma baita força aqui pro canal se tu chegou até o fim. Curte, compartilha. Valeu!